Olá Brasil, tudo em paz? Pistola na área para mais um vídeo do canal. Um abraço do tamanho de Lambeau Field para todos vocês. Hoje vamos dar sequência à série de vídeos que comecei na semana passada, analisando as nossas unidades para a temporada de 2022. Semana passada analisei bastante a nossa defesa e, conforme prometido, estou aqui hoje, neste dia 1º de junho. Já chegou junho, mês gostoso, mês de festas juninas, daquele friozinho. E já é contagem regressiva, já estamos abaixo da casa dos 100 dias para a temporada da NFL começar. Então logo logo, setembro estará aí para nossa alegria. Mas vamos lá, tratar então do nosso ataque. O ataque do Green Bay Packers para a temporada de 2022. O que esperar, em que pé que está, né, este ataque nosso. E quais as projeções, quais as expectativas que a gente pode criar nesse primeiro momento, né, para o início da temporada, principalmente, né, e depois, no decorrer dela, a gente vai, né, a cada jogo tendo uma impressão mais concreta do que esse nosso ataque poderá apresentar. Bom, gente, é o seguinte, todos nós, lá no final da temporada passada e início da off-season, acreditávamos que o Packers ia seguir no seu processo de all-in, tá? O all-in total, né, completo, genérico, né? Não só defensivamente, como falei no vídeo passado, onde a gente manteve as principais peças e trouxe peças ainda para complementar o sistema defensivo, que foi excelente, mantém a nossa defesa num nível altíssimo e que tem tudo para ser, né, top 5 da liga essa temporada. O ataque a gente pensava da mesma forma. E o all-in ofensivo passava muito pela permanência ou não do Davante Adams. A gente sabia que ele ia para o último ano de contrato, que ia pedir muito, né, com base nas renovações de contrato de outros wide receivers, né, renovações essas que foram milionárias. Ele gostaria de ser o wide receiver mais bem pago da liga, era o direito dele, e a gente não sabia se o Packers teria condição de arcar com esses valores que ele estava pedindo. Então, muito da nossa expectativa para o ataque dependia da permanência ou não do Davante Adams. Veio, né, lá o mês de março, abril, né, e, aliás, março, né, e o Packers colocou o franchise tag no Davante Adams, que gerou uma expectativa muito boa na torcida. Falou, olha, o Packers colocou o franchise tag, então, né, prioridade numa negociação, numa futura renovação é dos Packers. Interessante, fazia muito tempo que o Packers não colocava a franchise tag num jogador, para você ver que o Packers realmente estava interessado na renovação do Davante Adams. Mas aí veio o Davante Adams falar que não queria jogar essa temporada sobre a franchise tag, então estava cobrando uma pressa, né, uma rapidez maior dos Packers para definir o futuro dele, coisa que o Packers não fez, ou talvez o Davante Adams não esperou o tempo que o Packers teria solicitado, então acabou sendo trocado para o Las Vegas Raiders. Vocês sabem, né, a história, os termos da troca, não preciso aqui relembrar. Então, resumo da ópera, nós perdemos o nosso melhor jogador do ataque. Causou um impacto gigantesco, sem dúvida nenhuma. Há quantos anos, né, que o nosso ataque gira em torno da dupla Aaron Rodgers e Davante Adams, uma conexão, uma sintonia, uma química que beirava a perfeição, né, coisas que a gente só tinha visto realmente ali na época de Jordy Nelson. Então, foram muitos anos de casa, a gente elevou o Davante Adams a um nível de ídolo da equipe, querendo ou não, né, apesar dele não ter conquistado, né, um Super Bowl, mas acho que até merecia, pelo tempo que ficou em Green Bay, pelos seus feitos, pelos seus números absurdos. Enfim, então essa notícia caiu como uma bomba, né, para todos de Green Bay, para toda a torcida do mundo todo. E então começava-se a perguntar, né, o que será do ataque dos Packers agora? Precisa passar por uma renovação. Quem que vai chegar para suprir a ausência do Davante Adams? Bom, aliado a isso, nós perdemos outro jogador também de ataque, o Marquez Valdes-Scantling,
que após a saída do Davante Adams, passou a ser até uma certa prioridade nos Packers de renovação, né, para que ele pudesse se tornar talvez um wide receiver 2 da equipe, que vinha tendo até uma conexão legal com o Aaron Rodgers também, principalmente em jogadas em profundidade, né, em big plays, enfim. Buscou-se uma renovação, mas, de certo, os valores não condiziam, né, com aqueles pedidos pelo Marquez Valdes-Scantling, com aqueles que os Packers poderiam pagar. Resultado, mais um jogador que foi embora foi para o Kansas City Chiefs. Ou seja, nessa off-season perdemos 2 dos wide receivers mais acionados nas últimas temporadas, né? Embora Scantling, muito contestado por parte da torcida, mas na última temporada evoluiu bastante, principalmente em relação aos drops, né? E o Davante Adams, que dispensava comentários. Então, a gente ficou sem 2 desses recebedores, um de nível top 3 da liga, um outro não desse nível, não dessa primeira prateleira, mas que tinha a sua utilidade no esquema do Matt LaFleur. Resultado, ficamos apenas com Allen Lazard, Randall Cobb, né, de wide receivers principais, outros ali que quase nem apareciam, né, no jogo, como a Amari Rodgers, né, como o Juwan Winfrey, Malik Taylor, enfim. Era um grupo de recebedores que deixava realmente a gente de cabelo em pé, né? Mas no fundo a gente sabia que mais cedo ou mais tarde o Packers iria buscar reposição para essas posições, e nós esperávamos até que o Packers tivesse uma atuação mais efetiva, né, na Free Agents, buscando um jogador que, ainda que não fosse do mesmo nível do Davante Adams, mas que se aproximasse bastante. Então se ventilou muito nomes como Jarvis Landry, como Julio Jones, como também o Odell Beckham Jr., enfim. E não veio nenhum desses 3, né, embora ainda se especule, eventualmente, Julio Jones ou Odell Beckham, que ainda não definiu o seu futuro lá em Los Angeles, mas eu acredito que deve ficar por lá mesmo, né, tá se recuperando de lesão, vai perder grande parte da temporada, então o Packers também não ia entrar nessa barca furada nesse momento de fazer um contrato com o Odell Beckham Jr., enfim. Mas ali, né, já quando a Free Agency estava já em baixa, com poucos nomes assim de expressão mesmo sobrando no mercado, o Packers foi lá e anunciou um wide receiver vindo de Baltimore Ravens, já experiente, com passagem pelo Kansas City Chiefs, inclusive, de muitos anos por lá, e que jogou a última temporada pelo Baltimore Ravens, que é o Sammy Watkins. O Sammy Watkins, que chega também para ser um jogador sem um grande impacto no primeiro momento também. Jogou muito pouco em Baltimore, muitas lesões. Em Kansas também era um wide receiver 3 ali, ou até 4, dependendo da situação. Mas que na atual conjuntura, na atual situação dos Packers, pode até assumir, né, pelo menos mais no início da temporada, uma posição de wide receiver 2. Né? Porque partindo do princípio que o Allen Lazard assume agora, pelo menos em tese, a posição de wide receiver 1, o Sammy Watkins, pela experiência, ali pode se juntar ao Randall Cobb para ser uma opção interessante como um segundo recebedor nessa escala, né, que a gente tem no elenco. Mas, como disse, é um cara que vem de temporadas em baixa, com lesões, né, com números pouco expressivos, mas que o Packers aposta, né, um contrato de 1 ano, um contrato barato. Dizem até que teve uma certa intervenção do Aaron Rodgers na vinda do Sammy Watkins. Vamos ver o que ele pode render, o que ele pode nos ajudar. Mas dentro do que tinha no mercado naquela ocasião, e pelo preço, pelo tempo de contrato, o Packers achou interessante. Vamos ver o que vira. Mas, principalmente, o Packers tinha que buscar essa reposição vindo no draft. E veio o draft, né? E na primeira noite do draft, na primeira rodada, já se esperava que o Packers direcionasse, né, uma das suas 2 escolhas para o wide receiver, coisa que não aconteceu, deixou a gente bastante desesperado, mas não é nada do que não já se imaginava em se tratando de Green Bay Packers e draft, porque não é hábito do Green Bay Packers realmente draftar um wide receiver em primeira rodada. Acho que até uma superstição mesmo do pessoal lá, draftar recebedores da segunda rodada em diante, porque quando vem da segunda rodada em diante, geralmente os recebedores costumam dar certo, costumam fazer história dentro dos Packers, então eles vão continuar com essa superstição aí, com essa teoria.
Então, na primeira rodada nós draftamos 2 defensores, vocês se lembram bem, né? O Quay Walker e o Devontae Wyatt. E aí a gente imaginava, pô, vamos ver o que sobrou para o segundo dia, né? Haviam saído grandes nomes na primeira noite, que a gente imaginava que o Packers poderia pegar, o caso do Drake London, o caso do Chris Olave, até do Jameson Williams, enfim, né? O Garrett Wilson, a gente sabia que já sairia muito antes. Mas na segunda noite ainda haviam sobrado alguns nomes interessantes. E então a gente pensava, poxa, de hoje não pode passar. Porque se passar de hoje, acabou. O Roger vai pedir para se aposentar, vai largar a mão da coisa, porque, pelo amor de Deus, né? Precisamos de um wide receiver urgente e pelo menos 2, né? Mas aí, para nossa sorte, logo no início da segunda noite, o Packers deu um trade-up, né? Subiu, teve a segunda escolha daquela noite e draftou Christian Watson, né, wide receiver de North Dakota State, que estava no meu top 10 de wide receivers. Achei uma escolha excelente, numa excelente posição de draft, inclusive. Achei que ele poderia sair até antes, na primeira rodada. Não aconteceu para nossa sorte. Extremamente atlético, versátil, veloz. Quando ele pega a bola e sai na banguela, meu filho, ninguém pega. Então, foi uma escolha acertadíssima, né, que acalmou os corações, cabeças de queijo naquela noite, tá? Mas não paramos por aí, né? No início do terceiro dia também, né, que aí já era uma escolha de quarta rodada, né, o Packers foi lá e draftou mais um wide receiver vindo de Nevada, o Romeo Doubs. Eu imaginava que ele até poderia sair num segundo dia também, tá? Acabou caindo um pouquinho e muita gente não dava a ele a mesma ênfase, né, o mesmo marketing que estavam dando ao Christian Watson, mas para quem depois foi se inteirar a respeito do Romeo Doubs, viu vídeos dele, se impressionou, cara. Eu me impressionei bastante, já virei Doubsette. Recebeu 87 de Jordy Nelson, não à toa, espero que não pese nele. O cara tem um talento incrível, uma impulsão, uma velocidade também, um dinamismo que impressiona. Então se mostrou mais uma escolha excelente, mais uma escolha muito acertada do Green Bay Packers, tá? Mas aí, quando a gente já se dava por satisfeito com essas duas escolhas, no final do terceiro dia, na última escolha do Green Bay Packers, foi lá e buscou mais um wide receiver ainda, vindo de Nebraska, o Samori Touré, né? Que dos três ali é o menos badalado em tese, mas é um cara que também pode aparecer em algumas chamadas ali, mas deve atuar mais, né, no time de especialistas, tá? Então, a reposição, em tese, pelo menos do ponto de vista quantitativo, veio no draft, né? Nós perdemos 2 wide receivers na off-season, trouxemos 3. Agora, é evidente que do ponto de vista qualitativo a gente precisa esperar para ver. Christian Watson e Romeo Doubs são excelentes nomes, tem tudo para serem grandes jogadores, se desenvolverem com rapidez, com facilidade dentro da NFL. E vamos ver qual o impacto que eles vão ter, né, nesse primeiro momento. As notícias que chegam de Green Bay são as melhores possíveis sobre ambos. Começaram, né, os OTAs na semana passada e o pessoal só elogios aos dois. Até mais, hein, em relação ao Romeo Doubs do que do Christian Watson. Então abram o olho até mais para o Doubs do que o Christian Watson. Às vezes a gente coloca muita expectativa no Watson porque ele saiu primeiro, estava mais badalado, tinha mais, vamos dizer assim, requisitos ou atributos para sair mais cedo em relação ao Doubs, por isso a galera acaba focando mais nele. Mas quantos jogadores aí que saem quarta, quinta rodada e acabam se tornando, né, grandes profissionais dentro da NFL. Então, Romeo Doubs, olho nele, que pode ser um cara extremamente útil ao esquema do Matt LaFleur. Então, pessoal, para resumir o nosso ataque, eu acho que a gente tem que resumir em 2 palavras: calma e paciência. Nós temos 3 jogadores novos nessa posição, não sabemos ainda qual impacto que eles vão ter dentro da equipe, qual o tempo de adaptação, de preparação que eles vão ter para realmente deslancharem dentro da equipe. A pressão existe. Você está jogando no Green Bay Packers, é um gigante da NFL, que está há muitos anos aí na fila, mas eu acredito que a torcida vai ter paciência com eles
E eles vão ter os melhores professores possíveis. Nós temos um head coach extremamente capacitado. Nós temos um quarterback fantástico, 4 vezes MVP, dispensa maiores comentários. E que acredito que também vai ter muita paciência com eles e vai prepará-los da melhor maneira possível. Né? Melhor professor que esse, eu acho que impossível. Né? É claro que o Rodgers é exigente, é perfeccionista, vai exigir o máximo deles, vai pedir, extrair o máximo deles para que dentro de campo, na hora, né, do jogo, ali para valer, eles possam realmente atender o que ele pede, né? E acho que eles vão se adaptar o mais rápido possível. Se isso não acontecer no início, a gente vai ter essas peças, como disse lá no começo do vídeo, como Sammy Watkins, como Randall Cobb, para dar um pouco mais de suporte, um pouco mais de experiência, né, para esses garotos num jogo que talvez precise mais dessa experiência, né, em detrimento da juventude. Mas como disse, a princípio a gente tem o Allen Lazard como principal recebedor, mas quando começar a temporada pode ser que não seja mais, pode ser que o Watson já tenha assumido esse posto, ou o próprio Romeo Doubs, enfim. Vamos ver agora, essa dor de cabeça aí é para o LaFleur resolver, né? E os treinamentos vão dizer muito, né? Com os outros começando agora, mês que vem já com o training camp. Em agosto, os 3 jogos, né, de pré-temporada que vão ser, né, essenciais para mostrar, né, para esses jogadores já mostrarem o seu trabalho, mostrarem já em que nível de atuação e de entrosamento que estão. Então agora vão ser 2 meses, 3 meses pauleira mesmo, para que eles possam se adaptar ao playbook do LaFleur, se adaptar à forma de jogo, né, do Aaron Rodgers, para que o quanto antes eles possam demonstrar o talento deles, que isso eu sei que, né, todos os 3 aí que vieram no draft têm, tá? Resta saber, né, de que forma que eles vão, né, impactar, né, na temporada. Se logo no início, se mais do meio para frente vão ter mais desenvoltura, mais facilidade, e como que o LaFleur vai rodar, né, os recebedores, né, se utilizados mais experientes ou não. Enfim, né, isso é algo que a gente vai começar a ver a partir do mês de setembro, no início da temporada. Mas como o ataque não se resume só a recebedores, só notas rápidas em relação aos outros, né, jogadores. Running backs, não temos nenhuma novidade, seguimos extremamente felizes, satisfeitos e confiantes com A.J. Dillon e Aaron Jones, que devem ter um volume ainda maior, inclusive recebendo passes, né? Até porque, como disse, né, enquanto os recebedores novatos não se adaptam ainda a ponto de passar uma confiança maior para Aaron Rodgers, o Rodgers, sem dúvida nenhuma, vai utilizá-los também para receber passes, e eles já estão trabalhando muito nesse quesito também. Então, quanto a isso, confiança total no nosso corpo de running backs, que espero que evolua ainda mais em termos de números, em termos de jardas do que foi na temporada passada. Alguns jogos poderiam ter sido mais utilizados, não foram, espero que sejam mais utilizados. O que me preocupa um pouquinho, só para fechar, em relação aos tight ends, né? Robert Tonyan renovou por mais um ano, mas a gente não sabe também em que condição física ele vai voltar na temporada e quando que ele vai voltar, né? Uma lesão muito grave, lesão de joelho, ligamento, né? O cara nunca volta igual, né? Nunca é a mesma coisa. Vamos ver como que ele vai se apresentar aí para os treinamentos, quando que ele vai voltar, quando que ele vai poder nos ajudar. Mas em condições físicas normais, o Robert Tonyan é sem dúvida fundamental para o nosso esquema, uma peça de muita confiança do Aaron Rodgers. Mas, na falta dele, a gente tem o nosso cachorrão, Marcellus Lewis, também que vai ficando o Marcellus Lewis aí, mais uma temporada para ele, né? Que também tem intervenções importantes. Então, na falta do Robert Tonyan, ele que vai ser a nossa primeira opção como tight end, né? E esse, por toda a experiência, tem a confiança de todos e a liderança dentro da equipe muito boa. E o Josiah Deguara, né? O Deguarão da massa, que para alguns ainda não mostrou a que veio, né? Ainda não desabrochou, não mostrou seu melhor futebol, para alguns nem vai mostrar, mas eu ainda boto fé que ele possa se desenvolver essa temporada e possa ser uma opção interessante, né? Em algumas chamadas aí, ou como tight end, ou como fullback, ou como wide receiver eventualmente, mas é um setor que me preocupa um pouquinho, porque, né? Porque o Marcellus Lewis já está numa idade um pouco avançada, o Tonyan numa situação física ainda questionável, e o Deguara está ainda um pouco preso, então acaba ficando um pouco preteridos, né, os tight ends em algumas jogadas aí, coisa que poderia, né, ter um pouco mais de volume, né, esse pessoal,
em algumas jogadas aí que poderiam nos ajudar, porque às vezes só depender dos recebedores ou dos running backs, né, fica faltando essa alternativa dos tight ends por conta dessas questões que eu falei. Mas é isso, pessoal. Para resumir, estou confiante, esperançoso no ataque, mas temos que ter paciência, calma, principalmente com a garotada que está chegando. Tenho certeza que eles vão dar muitos frutos, mas a gente sabe que se não acontecer no primeiro momento, não é nada de anormal. Tudo faz parte de um ciclo, tudo faz parte de uma transição de college para a NFL, que não é fácil, mas eu tenho certeza que o quanto antes eles vão dar muitas alegrias para a gente e o nosso ataque vai render. Ainda que demore um pouquinho para engrenar, mas vai engrenar e vai render, porque a gente tem Aaron Rodgers e com ele a gente fica mais próximo das vitórias. Tá bom, galera? É isso aí. Na semana que vem eu volto com mais vídeos no canal falando da nossa linha ofensiva. Até semana que vem. Grande abraço a todos. Go Pack Go!